Titi Vidal apresenta De Papo pro Céu. Olá, eu sou Titi Vidal e esse é o De Papo pro Céu, um podcast para quem quer entender como que os astros atuam na sua vida. E hoje a gente vai falar sobre um tema que desperta a curiosidade de todo mundo. A gente vai falar sobre sexo, amor, intimidade, enfim, a gente tem muita coisa aqui para falar hoje. Inclusive, deixa eu contar uma coisa que astrologicamente a gente sabe. Que na astrologia, num mapa astrológico, amor, sexo, intimidade não são necessariamente a mesma coisa. Cada um deles está num determinado lugar, numa determinada casa astrológica diferente. E a gente vai contar hoje tudo isso aqui para você. Bom, e hoje a gente tem uma convidada especial para falar sobre esse assunto. Psicóloga, terapeuta sexual, geminiana, tudo como boa geminiana. Não é? Rosa que nem eu, né? E a gente não combinou, presta atenção. Pois é, ainda falei que vinha hoje nessa cor, em homenagem à minha convidada maravilhosa, Ana Canosa, que está aqui para falar com a gente, que, aliás, é minha xará, contando aqui uma intimidade minha já, que eu sou Ana Cristina, a Ana também é Ana Cristina. Também, Ana Cristina, isso. Geminianas quase do mesmo dia e a gente tem muito para conversar. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada por aceitar o convite, por estar aqui. Obrigada, querida. Imagina, como é que eu ia negar, né? Um convite seu, um convite para esse papo, eu, geminiana como sou, jamais. E já sabe, né, que duas geminianas juntas a gente vai ter aqui problema com o tempo, um monte certamente, de coisa para falar. Certamente. E me conta aí, como boa geminiana, né, porque quando perguntam assim para mim, quem você é, o que você faz, a gente nunca tem uma coisa assim simples para falar. Me conta, o que você está fazendo hoje? Conta um pouquinho mais sobre você. Eu nunca tenho uma coisa só para fazer, né? Eu sou psicóloga clínica, né? Trabalho em clínica, em consultório, a vida toda, desde que eu me formei. Continuo na clínica, atendo muitos casais, atendo também terapia sexual. E nos últimos meses, estava pensando aqui, sabe? Nos últimos meses eu estou numa pegada mais acadêmica, curioso, né? Dos últimos 4 meses, eu terminei um livro, que eu vou publicar agora em março, então também estava muito envolvida com isso. Muito envolvida com uma revista científica, que eu sou editora-geral também, que agora acabou de sair o Qualis, a revista subiu para um outro extrato, um extrato mais positivo, e foi muito bom academicamente. Eu tive também na Universidade do Porto, ano passado, fazendo uns estudos em pesquisa, vendo o que o pessoal estava fazendo lá. Então, nos últimos meses, eu tenho tido muito contato com a parte mais acadêmica mesmo da sexologia, né? Acabei de gravar também um curso para médicos. Fiquei muito envolvida com isso, sou professora, coordenadora de pós-graduação, eu sempre levei para esse, então eu estive muito envolvida com isso. Eu já vou até falar assim, a primeira pergunta que eu ia te fazer era justamente como que tantos gêmeos no seu mapa se manifestam, mas acho que você já respondeu antes da pergunta, né? E é muito engraçado porque as pessoas fazem muito essa pergunta para mim, né? E assim, mas o que você faz? E eu acho que esse trânsito até da gente ir para um lado acadêmico, ao mesmo tempo falar com um público que é muito leigo, é uma habilidade geminiana, você não acha? Super acho. E é curioso, né? Mesmo pensando nessa coisa de nunca fazer uma coisa só, eu me lembro, fazendo um retrospecto histórico da minha vida, eu nunca fiz um esporte só. Nunca. Nem eu. Então, eu sempre fazia 2 a 3 atividades muito diferentes. Teve uma época que eu fazia alpinismo, dançava flamenco e corria. Tudo cabia, e cabe. Então, as pessoas chegam assim, mas como é que cabe? Eu falei, cabe porque eu sou organizada, cabe tudo. Então, eu nunca faço um esporte só. Eu nunca trabalho num segmento só, embora eu trabalhe, vamos dizer assim, sempre com o tema da sexualidade, da psicologia, do comportamento, mas nunca é de um jeito só. Se me botar só no consultório, eu vou morrer. Se me botar só falando, sem consultório, eu vou morrer. Se me botar falando sem consultório, sem escrever, vou morrer. Sem ler, vou escrever. Então, assim, não dá. Para mim, tem que ter movimento, mas é um movimento dentro, vamos dizer, de um projeto único. Isso na minha vida aconteceu, porque eu tinha medo, viu, Titi? Eu tinha medo. Vou contar agora o medo. Como uma boa geminiana, eu tinha medo de me perder um pouco. Sim. Falar assim, eu acontece, não vou, né? Acontece. Eu não vou conseguir. Putz, eu estou fazendo um negócio, estou fazendo outro, mas será que eu vou me perder?
Sabe? Será que eu nunca vou dar cabo das minhas coisas? Eu acho que quando você é adolescente é um pouco assim, né? Mas no final eu descobri que não. Deve ter alguma coisa no meu mapa que você deve saber, porque eu sou muito comprometida com tudo. Só que tem que ter esse movimento. Tem que ter, né? É interessante porque você tem uma coisa muito parecida comigo. Eu tô sentindo já que eu já tô me sentindo numa sessão de terapia. Vamos nessa. Né? Porque eu sou geminiana com ascendente em Virgem, você é geminiana com ascendente em Capricórnio. Então, a gente tem uma terra no mapa, que é o Virgem, o Capricórnio. O elemento terra, ele traz essa organização, essa disciplina, o ter tudo bem organizado, ter os cronogramas, né? E é interessante que ajuda a gente a amarrar tudo isso. Muito. Que é uma habilidade geminiana. Então, quem tem gêmeos forte no mapa já tem essa tendência a saber amarrar assuntos. E é legal ouvir você falar, né? Porque é o que eu falo de mim, assim, tem astrologia, ela é tudo dentro de astrologia, mas eu dou aula, eu comunico, eu atendo, eu faço um monte de outras coisas, mas está tudo de alguma maneira amarrado. E tem uma coisa aí que é muito forte em tudo que você faz, né? Que eu acho que é a sua curiosidade que te movimenta. Sim, super. E você tem uma habilidade de comunicação que é gigantesca também. Né? E isso foi uma sorte. Eu acho que as pessoas, quando falam assim... Primeiro que eu me sinto muito bem-sucedida na minha carreira, né? Me sinto uma pessoa de muito sucesso e feliz. E eu sou muito grata por isso. Mas eu sou grata por ter... Eu acho que a sorte esteve em descobrir muito cedo que eu era boa comunicadora. Eu descobri cedo. Eu acho que a minha sorte foi essa. O resto foi competência, foi me jogar, né? E tá tudo bem. Levar a sério. Mas a sorte foi eu ter descoberto cedo. Sabe? Eu acho que cedo eu descobri que eu era boa professora. Com 20 e poucos anos já estava dando aula para a terceira idade. E aí eu falei, gente, eu amo isso aqui. Olha que delícia, todo mundo ama. Cara, daí foi. Eu acho que isso facilitou muito a vida. Isso é muito legal, assim, fica a dica até para quem está vendo a gente, né, que tem um gêmeos forte no mapa, porque às vezes a gente tem que trabalhar isso, porque eu mesma, né, eu era super tímida quando eu era criança, que nem parece que hoje eu comunico, e eu descobri que eu era uma comunicadora e que eu precisava trabalhar isso, então é muito legal. Agora tem uma coisa que você pode me falar, duas coisas que eu quero falar. Bom, estamos aí falando, né, amiga, que é assim. Uma foi que essa questão da comunicação, nos últimos... Eu fiz o Sexoterapia, né? Eu sou apresentadora de Sexoterapia, tem 90 e tantos episódios, 11 temporadas, é muito legal. Mas nos últimos... Acho que até falei isso com você numa leitura de mapa que você fez para mim, né? Você fez o meu mapa, que no último ano, mais ou menos, eu enjoei de mim. Foi uma crise existencial que nós geminianas passamos recentemente. Menina, eu enjoei de mim, que eu falava assim, eu não aguento mais me escutar, eu não aguento mais falar. Estou falando a mesma coisa. Eu enjoei de mim, da minha comunicação. Curioso isso, né? Eu passei por isso também, mas passou, estamos aqui comunicando. Voltei. Falar, gente, olha, estou voltando, tá? Agora eu estou menos enjoada, agora estou me redescobrindo comunicadora. É isso aí, e maravilhosa, né? Sempre maravilhosa. Bom, aqui a gente tem uma estrutura que a gente segue, obviamente, astrológica. Então, a gente tem um tema aí que permeia a nossa conversa, que hoje é a intimidade, o sexo e tudo que faz parte disso, né? E eu imagino que você tenha muita coisa para compartilhar com a gente, porque a gente tem uma vantagem no nosso trabalho que a gente também escuta muitas histórias muito íntimas, né? Isso. E no seu caso, as pessoas vão especificamente para isso. E a gente vai falando um pouco aqui dos planetas, de determinados posicionamentos no mapa, e a gente vai puxando aí a nossa conversa. E a gente sempre começa falando de Sol e Lua, porque eles são as nossas essências no mapa, né? O Sol, ele é a nossa essência, ele é aquilo que a gente é, né? Então, até o nosso signo, quando fala assim, que signo você é? Eu falo, eu sou geminiana. Eu estou querendo dizer que o meu Sol estava no signo de Gêmeos no momento do meu nascimento. E esse Sol, ele vai falar daquilo que a gente, de alguma maneira, se não é, tem que ser, que é esse lado comunicadora, no caso do geminiano, né? Alguém que é curiosa, que é comunicadora, que quer sempre aprender mais para ter mais o que falar, que entende um pouco de todos os assuntos. Isso. E quando não entende também, a gente desfaz, entra na conversa arrisca, do mesmo né? jeito. Arrisca, e a gente se arrisca, enfim. Então, vai falar muito de identidade e, obviamente, isso vai ser muito importante quando a gente pensa em intimidade. E a Lua que fala da nossa história emocional, então vai falar muito das nossas origens, relação familiar,
de alguma maneira vai trazer também os medos, os traumas, a nossa capacidade de criar conexão e intimidade ou de fugir dela, né? Então a gente consegue ver isso também muito no mapa das pessoas. E aí, puxando um pouco disso, até antes de trazer isso, como é, né, na vida das pessoas, como que você sente na tua vida, assim? Você acha que essa tua identidade, essa sua história te levaram a trabalhar com o que você trabalha? Acho que é possível, que sim. Acho que eu tinha uma curiosidade. Na minha família, ninguém era da área da psicologia, mas eu tenho, né, pais professores. Então, eu acho que a comunicação, de alguma maneira, estava ali nessa história familiar. O meu pai, principalmente, de quem eu herdo o Canosa, né? Ele era o professor Canosa, de direito penal. Então, acho que tinha uma coisa com os livros, com a leitura e com essa parte da educação. Então, de alguma maneira, fui para lá. Com a psicologia, não. Especificamente, mas talvez para entender um pouco história familiar, né? E casamento. Meus pais se separaram, então talvez tivesse ali uma interação minha, um interesse meio. E é curioso, porque depois eu vim entender. Eu comecei a fazer terapia muito cedo, com 17 anos, porque eu entrei na faculdade e fui fazer terapia. Porque eu não tinha tido contato, né? Entrei na faculdade de psicologia, fui. E aí a minha terapeuta era junguiana também, e ela falava assim que eu era uma pessoa muito intuitiva, e eu não conseguia entender muito bem o que isso significava. E depois, quando eu fui fazer sexualidade também, meio por acaso, tudo na minha vida meio por acaso, entre aspas, não era nada por acaso. É muito Gêmeos, né? Você tem 4 planetas em Gêmeos, Ana. Então, assim, é uma curiosidade leva para um assunto que te apresenta outro, assim, te leva a outro. É assim, e aí a intuição, ela está nisso. A tua lua em peixes, que eu acho que é essa sua intuição que vai sentindo. Né? E aí eu acho que teve isso, assim, era uma intuição muito mais da minha identidade, do que eu gosto, ou do que poderia me chamar a atenção, do que, na verdade, uma intuição assim, você vai ser psicóloga. Sabe? Mas, assim, esse campo da mente, dos afetos, tem tudo para mergulhar nesse negócio. Né? Quando eu fui fazer sexualidade, então acho que sim, acho que tem uma coisa da história, mas tem uma coisa, talvez, muito minha, eu diria. Não sei, assim, acho que tem uma coisa assim de uma antena parabólica muito grande. E fala, nossa, olha só. Porque você pensa, né? Psicologia é um negócio que você pode se aprofundar até o último, sei lá onde. E sexualidade também. É muito grande o campo da sexualidade, são muitas dimensões, as pessoas, são os desejos, é muito. Então, assim, estou sempre ali, no muito, sabe assim? Tudo muito. É tudo muito. É tudo muito. E é engraçado, né? Porque nós, geminianas, a gente tem fama de ser superficial. E eu falo, assim, por experiência própria, de todas as geminianas que eu atendo, é um signo que, justamente pela multiplicidade, parece superficial, porque é isso, a gente vai abraçando o mundo, né? E tem uma coisa a mais aqui que eu vou colocar também, que eu acho que vai para o campo dos relacionamentos, né? Não me perguntou, mas vou falar. Também, as pessoas, às vezes, acham que a gente não é tão afetiva ou não é tão sensível. E eu sou muitíssimo sensível. Mas a minha sensibilidade, ela está muito na captura da energia e das emoções. Eu sou muito rápida para perceber as coisas. Eu me sensibilizo, mas é como se eu me emprestasse para tantas coisas que não tem assim essa coisa de me desmilinguir. Eu não sei te explicar, mas eu não sou uma pessoa fria, estou muito longe de ser isso. Não. Pelo contrário, eu sou muito sensível, mas eu não sou emocionada. E isso, às vezes, eles sacaneiam os geminianos, dizendo que a gente é fria, que mas não já que liga. A gente tá Mentira. É mentira. É mentira. E, assim, já que a gente está falando de relacionamento, né, é interessante, porque a gente, naturalmente, fala assim, a água, né? Então, câncer, o peixe, o escorpião vão ser mais afetivos, mas quando a gente pensa em relacionamento, astrologicamente, tecnicamente falando, isso está na conta dos signos de ar, que é justamente os Gêmeos, o Libra e o Aquário. Graças a Deus, alguém para falar isso. A vida toda essa sacanagem que fazem com Gêmeos, as pessoas não conseguem entender. Imagina, eu estou casada há 25 anos com o mesmo parceiro e câncer. Então, eu sou casada com um pisciano, você vê? A gente a gente é muito...
sensíveis a gente é sabem muito, que a gente é muito irmã sensível. gêmea. Mas tem isso, assim, eu acho que eu não sou emocionada. Eu acho que a diferença é É essa. porque os gêmeos têm um jeito mais prático de lidar. Exatamente. E aí eu imagino que isso dentro da tua clínica, assim, que seja um assunto que aparece muito, né? Porque aí falando ainda um pouco de Sol e de Lua, então quem a gente é, a história de vida que a gente traz, isso impacta muito na nossa capacidade de se relacionar e de criar intimidade. Muito, né? Tem várias teorias da psicologia, algumas mais da psicanálise, por exemplo, que é a teoria do apego, que vai falar assim, né, que como na maneira como a gente se apega, a gente aprende a se apegar, a se relacionar com os vínculos de afeto na infância. Então, e com as figuras que cuidam de você, as figuras parentais, etc. E aí você reproduz isso na vida adulta, né? Porque você aprendeu a se vincular dessa maneira. Então, você até tinha me perguntado no início, falou assim, essa questão da evitação, a pessoa que é muito evitativa, tem muita defesa. Então, assim, o que aconteceu, será que na história dela familiar? Ela teve uma figura parental invasiva. Então, você imagina aquela mãe, aquele pai, aquela avó, avô invasivo que não deixa essa criança pensar sozinha, que responde por essa criança. Então, ou você vira uma pessoa mega dependente, que precisa do outro falar por você, ou você fica evitativo, porque a proximidade de intimidade pode ser invasiva. Cria um desconforto, né? Cria um desconforto. E que é a Lua. E por isso que, assim, né, quando a gente pensa, vamos falar de sexualidade, naturalmente as pessoas já iriam direto para Vênus e Marte. Na astrologia, eu falo, não, primeiro a gente tem que entender quem a gente é, qual é a nossa história. Exatamente. Porque a Lua, ela fala muito lá na nossa infância, né? Fala dos nossos pais, principalmente a mãe, as figuras de cuidado, como que eram esses vínculos. E é interessante, né? Aí você me diz como que é dentro da tua visão, mas dentro da astrologia, tem certas luas que elas parecem mais difíceis de criar vínculo, mas na verdade elas precisam de mais tempo, elas precisam de mais segurança. Meu Deus do céu, né? total. Ou a forma de ter vínculo não é aquele óbvio do ficar ali fazendo isso. carinho e falando eu te amo o tempo todo. Porque aí você junta, né, o vínculo, que foi a maneira como você aprendeu a lidar com um vínculo de afeto, de proximidade, de intimidade, vamos pensar assim, que você com as características individuais de personalidade. Aí eu estou só falando da parte psicológica, não estou entrando com a questão astrológica, e é Lua e né? Sol. A gente está na mesma seara. Então, porque você tem pessoas mais tímidas, você tem pessoas mais introvertidas, menos introvertidas, mais extrovertidas, você tem pessoas que aprendem. Aí tem também como a gente aprendeu a estabelecer essa intimidade, como é que a gente demonstra o afeto. Então, são várias características que vão somando uma fórmula, né? Quando você pensa em mapa, é um pouco isso, assim. É o jeito que aprendeu na família, é um pouco a maneira, se você é mais prática, se você é mais sensível, é o jeito de demonstrar amor que você aprendeu, são suas vivências cotidianas, o que a vida te trouxe também, porque às vezes tem outras histórias, tem traumas e outras coisas. É um pouco do traço da sua personalidade, né? Então vai juntando É por isso que eu falo assim, na astrologia eu falo tudo depende do mapa inteiro, né? Então começa de quem a gente é exatamente. E vai. Enfim, legal. E acho que nisso também, imagino que entra a questão do nosso comportamento e do corpo, que na astrologia é o ascendente, né? O ascendente é o nosso corpo. Então é muito como a gente mostra, como a gente se veste, como a gente se comporta. E eu sempre fico imaginando isso, que primeiro que naturalmente, né, na astrologia o ascendente ele é oposto ao descendente, que é a área de relacionamento. Então eu falo assim, a nossa tendência a mostrar uma coisa e na intimidade não é bem assim, já é naturalmente algo que pode acontecer, né? E aí eu queria entender um pouco isso, né? Qual que é esse papel do corpo e do comportamento quando a gente pensa em intimidade? Então, o corpo vamos dizer, a ferramenta que nós temos, né, para estabelecer intimidade com as pessoas, né? Só que a gente pode usar de muitas maneiras. Você pode ser uma pessoa mais física, no sentido do tato, do toque, do abraço, como você pode ser muito mais intelecto, né? Quer dizer, você se relacionar, estabelecer através das ideias. Quanto mais intelecto, às vezes, um pouco mais difícil você estabelecer a conexão com o corpo. E isso pode trazer mais dificuldade para você se sentir livre sexualmente falando, por exemplo, numa intimidade sexual, né? Porque sempre que a gente raciona, a gente vê muito isso em questões de queixas sexuais disfuncionais. Por que uma pessoa
Vou trazer um exemplo, já que a gente estava falando um pouco também da minha experiência acadêmica, né? Eu tive lá no laboratório a Universidade do Porto tem um laboratório de sexologia muito legal, porque eles medem, conseguem medir excitação, é muito legal, tem várias ferramentas interessantes. E eles fizeram uma pesquisa que é assim, chamaram um grupo de homens e falaram assim, ó, nós vamos apresentar umas imagens eróticas e vamos fazer uma medição de excitação. Beleza. Aí, beleza, apresentaram para todos igual, não sei o quê. Aí, num segundo momento, eles chegaram a dividir esse grupo em dois. Para o primeiro grupo, eles falaram assim: olha, a resposta não foi tão do jeito que a gente gostaria, então a gente vai refazer. E para o outro grupo, eles não falaram nada, eles falaram que era só uma segunda etapa. O grupo que ia refazer, eles já imaginaram assim: puta, minha ereção não foi tão boa. Agora eu tenho que arrasar. Não, eles tiveram todos uma perda de ereção. Tiveram. Eles tiveram uma ereção menor do que o grupo que estava ali De boa. tranquilo, que não tinha tido a Que informação falsa de que a resposta não tinha sido boa. Então, o que isso significa? Significa que eu não vou para a intimidade sexual só com o corpo. Não vai. Eu vou com a mente. Então, eu tenho medo da performance. O medo faz com que a pessoa perca a ereção, porque a mente, ela faz uma interação com o corpo, né? Aumenta o cortisol, aumenta a adrenalina, que aumenta o cortisol, que dificulta a circulação sanguínea, acabou a ereção. Então, quanto mais eu trato a intimidade sexual com a cabeça, mais arriscada eu estou a ter um impacto na minha intimidade corporal, a não estar no presente, no aqui e agora, a não perceber minhas sensações, não perceber o outro. Quanto mais eu estou no corpo, mais fácil fica. Porém, tem que tomar cuidado também com outras questões que têm a ver com consentimento e empatia, porque Sim. eu posso também estar muito no meu corpo e não perceber o outro, a outra pessoa. Né? E isso é uma interação. Como a gente precisa de equilíbrio. Pô. E aí eu volto aqui para astrologia, volto lá atrás, né? O Sol, a Lua funcionando aí por trás, esse corpo que até pelo signo que está no ascendente, ou planetas que estão ali podem trazer esse lado mais físico ou mais intelectual. E aí vou pular até a ordem do meu roteiro aqui, vou lá para o Mercúrio, que é a cabeça, porque eu sempre falo, né? Eu vejo muita gente esquecer de falar de Mercúrio, astrologicamente falando, quando vai falar de relacionamento. Mas primeiro, que se a gente pensa demais, a gente tem mais dificuldade, se a gente pensa de menos, também a gente tem menos conexão, e se a gente não sabe falar sobre as nossas necessidades e desejos, a gente também não consegue se relacionar. Exatamente, aí lascou tudo. Eu acho que... Então, primeiro, outro dia eu fui dar uma palestra sobre cesta básica do relacionamento, foi até em Itaipu. Era 90% da plateia masculina, inclusive, né? Então, falar sobre afeto. Era a primeira vez que eles traziam o tema da sexualidade, dos afetos, enfim. E eu comecei com a tal da cesta básica com autoconhecimento, porque é muito importante que a gente faça esse mapeamento de onde eu sou, o que regula o meu humor, o que me tira do humor, porque relacionamento, gente, é muito impactante quando você tem uma pessoa que, por exemplo, não consegue se regular emocionalmente, né? É difícil para outra pessoa. Aí a gente projeta no outro. Do que eu tenho medo? Qual é a minha vulnerabilidade? Então, sempre tem uma questão principal, que é autoconhecimento e autoconsciência de quem eu sou, para o que eu quero ir e para onde eu vou. Porque não dá para você formar par se você não souber para onde você quer ir, meu amor. Porque tem muito casal, vamos pensar em que relacionamento. Se dá bem, mas não está indo para o mesmo lugar, não né? é casal, não forma casal. Tá casal, mas não é casal. Porque o projeto tem que ser... Eu preciso saber para onde eu quero ir, para eu poder entender se a outra pessoa, se a parceria quer ir comigo. E agora, você bota dois despirolado que, né, não tão... Acabou. Aí a chance de dar ruim é bem grande. É engraçado, né? Eu amo esse tema, né? Por mim, eu falaria toda semana de relacionamento. Nasci dia de Santo Antônio, né? Eu acho que tem um quesinho aí. Antes de ser astróloga, eu fui advogada, eu gostava muito da área de família, e eu falo isso até hoje, né? Os casais não se separam por Vênus e Marte, na maioria, então não é por atração, sexo, são outras coisas que acontecem por trás aí, né? A gente daqui a pouco vai chegar no Vênus e no Marte, então é muito legal você trazer isso. Eu vou te trazer uma pesquisa, vou trazer um pouco aí, se eu estiver indo muito, você vai me parando. Lá. Tem uma pesquisa que eu gosto muito, norte-americana, que chegaram para as pessoas e falaram assim: o que você entende por bem-estar? E aí os pesquisadores perceberam que as pessoas responderam em dois grupos de categorias. Um era sobre o projeto de vida.
Então, eu me sinto bem quando eu conquisto uma meta que eu tinha colocado para mim. Casar, ter filhos, morar fora, ser CEO, ter dinheiro. E o outro, eles perceberam que era sobre questões cotidianas. Eu me sinto bem quando a minha pessoa chega em casa e a gente conversa, quando eu estou com minha filha, quando eu estou com meu parceiro, quando eu... Beleza. Aí criaram 2 instrumentos, aplicaram numa outra grande amostra, bem-estar pessoal, que eles chamaram que é o cotidiano, e bem-estar global, o projeto. E aí correlacionaram a resposta com o Estado Civil. O que aconteceu? Eles perceberam o seguinte, que no bem-estar global, que é do projeto, todo mundo que queria estar casado, se relacionando com alguém, e quem conquistou, estava casado, pontuou mais que os solteiros, óbvio, porque todo mundo queria aquilo, quem já tinha um relacionamento estava se sentindo melhor. Quando eles foram para o bem-estar pessoal, eles perceberam que não importava o Estado Civil. Olha só. Porque isso, o que eles queriam dizer? Olha, tem gente... Assim, a ideia de estar casado e ter uma família, ela pode te trazer um tipo de satisfação, mas não é a satisfação cotidiana. Não basta a ideia. Para você ter vínculos e se sentir bem cotidianamente, o que importa é a qualidade do vínculo. Então, isso mostra bem a história da cabeça e do corpo, ou da interação. A ideia pode me trazer uma certa satisfação, mas só a ideia não vai te fazer feliz. Né? E é complexo, né? Que eu falo quando eu vejo um mapa, para a gente se bastar no nosso mapa já é complicado. Aí você tem que se bastar, tem que lidar, com outra pessoa, interagir com outra pessoa, né? E assim, é aquela história cada vez mais que não são 2 metades da laranja, né? São 2 laranjas inteiras, que é o ideal para a gente conseguir compartilhar. E aí a gente chega, né, nesse ponto que é o ponto mais famoso de relacionamento, que é Vênus e Marte. Então, Vênus, que está muito ligado ao desejo, ao amor, como a gente se conecta. A Vênus é parceira da Lua ali na questão de criação de vínculo, como a gente demonstra o vínculo também. E o que a gente quer, em termos práticos, ali no relacionamento, enquanto que o Marte, né, com certeza é um planeta com o qual, sabendo ou não, você trabalha diariamente ali, tem muito a ver com a conquista, com os desejos, com a própria performance sexual, ela está muito ligada, como é o nosso Marte, como a gente lida com a nossa libido, se tende a ter mais libido, menos libido. E aí, né, assim, fazendo um parênteses, além do mapa em si, tem os momentos, né? Então, tem um momento que a gente está com mais, está com menos, enfim, mas tem uma coisa ali que a gente sempre é. E, aliás, né, um esclarecimento, que a gente fala aqui de tipo de relacionamento, de criar vínculo, determinadas luas, determinados mercúrios, mas é importante a gente saber que sempre tem jeito. Eu, como uma boa geminiana, sempre tem jeito. A gente sempre consegue entender como é a nossa dinâmica. A minha dinâmica de expressão é mais emocional ou é mais prática. É a gente entender isso para saber explicar também para os nossos parceiros e parceiras aí ao longo da vida. Mas aí, né, falando propriamente do Vênus, do Marte, dessa questão da vivência do desejo. Então, questão de vínculo, questão de prazer e relações, né? Às vezes no mapa a gente pega uma lua que é muito desarmônica com um Vênus. Então, o que dá segurança, o que dá, o que emocionalmente é legal, é muito diferente daquilo que a gente deseja. E isso gera um monte de questões, né, na prática. Olha, eu vou te dizer que talvez uma das queixas mais comuns em consultório, na clínica da sexologia, em casais, é essa disparidade. Então, porque no momento que a gente está apaixonado, né, nunca você transa tanto quando você está apaixonado. Você não está no seu basal. Você dá o seu melhor, é onde você se sente normalmente mais sensual, mais sexy. O aumento do desejo, ele é da própria fisiologia do movimento da paixão, então todo mundo transa muito, etc. Aí, quando o apaixonamento diminui, você vai voltando para o seu ritmo. Né? E aí, os casais... Tem um prazo médio para isso? Olha, segundo pesquisa acadêmica, no máximo 2 anos a paixão diminui. É um trânsito de Marte. Era só para confirmar. Era mesmo? Olha lá. Depois de 2 a gente não combinou isso. Depois de 2 anos, há 2 anos e meio, Marte deu uma volta completa no nosso mundo, chegou onde ele estava, e a gente fala na astrologia que esse é o ciclo da paixão. Olha lá, tá vendo que interessante? E aí eu acho que você começa a se deparar com uma diminuição de desejo, que é natural, principalmente para casais que coabitam, porque uma coisa é o desejo, ele gosta da pegada do diferente, do mistério, do criativo. O amor gosta do quê?
quê? Do aconchego, do afeto e do conhecido. Como é que tu vai botar mistério em algo que é conhecido, né? Aquele parceiro, aquela parceira, você conhece tudo. Você conhece esse parceiro falando com a mãe no telefone. Você conhece essa parceira, como é que ela acorda de manhã, o mau humor. Então, tudo que é da domesticidade, da família, do casamento, é um pouco antitesão. É muito mais o afeto. É onde você vai falar, eu quero continuar amando essa pessoa, porque depois do apaixonamento vem a fase da decepção, porque você para de projetar o ideal, você começa a olhar a pessoa como é. Aí você toma a decisão de amar. E pelo menos eu entendo assim, né? Eu gosto dessa ideia de que o amor é um ato da sua vontade, é uma escolha. O amor Diária. a paixão, sim, é uma loucura completa, mas o amor não. O amor ele tem um quê de você falar, é aqui que eu quero colocar minha energia. E aí, gente, você se decepciona e há uma tendência da libido também diminuir um pouco. E o que acontece é, pessoas que gostam de sexo, aí você vai explicar se é macho, se é venda. E aí tem a ver com história também, tem a ver como é a vivência sexual da pessoa. A gente, quem gosta de sexo, vai entender que é necessário, para fazer esse sexo acontecer, é necessário você colocar uma energia nisso. E tudo bem, e está tudo sob controle. Não precisa romantizar. Você gosta de transar com... Eu digo que o que salva a gente é a memória erótica que você tem da sua parceria. Então, você fez uma memória safada. Safada, isso aí gosta de transar, sei lá, qualquer coisa. Essa pessoa pode estar com você 15 anos, que na hora que você transa, você aciona o safada, gosta de transar. Sabe assim? Né? Porque se você acionar o cotidiano, onde que está aquela safada preguiçosa, foi na feira, descabelada, preguiça, não quer fazer nada. Aonde que está? A vida real. Em algum lugar está. Porque essa mulher não é só a mulher que cozinha, que está preguiçosa. É que a gente é muita coisa, A né? gente é A muita gente é muita coisa ao coisa. mesmo tempo e é muito complicado, né? E aí, astrologicamente, eu fico visualizando como que esses planetas, essas coisas se harmonizam ou não no mapa, e isso fica mais... enfim, tá lembrete ali da frase da Rita Lee, né? Que o amor amor é... Amor é isso, sexo é aquilo, né? Amor é bossa nova, sexo é rock and roll, é exatamente. Isso aí, né? E aí é Vênus e Marte, né? Como que eles estão interagindo no mapa. Então, se é mais o amorzinho do Vênus, se você é mais o tesão e a libido do Marte, se você é mais a segurança, a tranquilidade da Lua ou o desejo constante do Vênus, tudo isso tá Uma das se atividades relacionando. que a gente faz em consultório, em clínica, é entender o perfil erótico de cada um. Porque tem uma terapeuta norte-americana que ela criou, ela não foi astrologicamente, mas deve ter. Ela vou até falar para você me falar qual que é. Ela criou 5 perfis eróticos relacionando as pessoas. Então, é a pessoa genitalizada, deve ser Marte, né? É um Marte forte no mapa, um fogo forte que é no aquela mapa. pessoa que gosta, ela gosta de ver os genitais, ela gosta de ver a relação, ela gosta de espelho, ela gosta de falar, mas assim, ela é genitalizada, sexual. A outra é uma pessoa que ela chamou de sensitível, né? Que é a pessoa que gosta do cheiro, da música, a pessoa estética. Então, aquele quarto que tem vela, que tem não sei o quê, que tem música, que tem... Então, é a pessoa que gosta das sensações e tem uma coisa estética envolvida. Esse é o segundo. Essa é o quê? Qual que é? Eu acho que deve ser um Vênus forte no mapa, alguns signos específicos de terra, de água. Tem o terceiro, que ela fala que é a pessoa... ela chama de energética, que é a pessoa que vai criando uma energia, que tem um misticismo, que é uma pessoa que consegue, às vezes, ter um orgasmo só com a energia do corpo do outro, sem ter tido nenhum estímulo. É aquela pessoa, a galera que gosta do tantra, da respiração, e que é muito a coisa da expectativa. Então, o que vai aumentando a excitação e a atenção é a expectativa do rolê, e não a genitalidade em si. Deve ter Talvez seja uma terra forte. Eu fico pensando em posicionamentos muito técnicos, né? Mas você acha que não é um peixes, uma coisa mais... Uma coisa meio terra com Netuno forte no mapa. Eu acho que sim. Um peixes com... Talvez um pouco do escorpião. Depois nós temos que fazer esse rolê. A gente tem que fazer sentar a gente pode fazer uma pesquisa sobre isso. Prometido. O quarto é o kink, que são pessoas que gostam de práticas sexuais não usuais. Então, é aquela pessoa que vai gostar de uns jogos psicológicos, jogos de poder, um BDSM, práticas não usuais.
Isso deve ser um Urano forte aí, envolvido Olá. com Marte, casa 8. Tá vendo, gente? Casa 8. E tem, agora que é o desafio para você, o quinto perfil é que ela fala que é o metamórfico, é a pessoa que gosta de tudo, ela se vê em todos os perfis. Gêmeos. Ai, a gente! Isso aí. Tô brincando, eu não sei. Não, é que são determinados. É que assim, tudo, né? Eu fico imaginando de combinações de mapa. É muito engraçado. Porque... Quem mais pode ser? Peixes é um signo também assim, Olá, tá Sagitário, são os mutáveis, né? Amiga, é isso. Tá vendo, gente? E aí tem que ver, né? Porque a gente pode ser desse signo, a gente pode ter Marte nesses signos. E aí que começam os babados, né? Porque aí a gente tem, eu sou geminiana, com meu Vênus tá em Câncer, meu Marte tá em Leão, aí meu Vênus é do amorzinho, meu Marte é intenso, que é o Leão. Aí você começa a misturar tudo. E aí, quando mapa, você, né? voltando para sua pergunta, né? O desafio para manter a intimidade sexual por muito tempo em casais que coabitam e estão muito relacionados é você juntar dois perfis diferentes, que são dois mapas diferentes. Então, assim, você tem que ser generoso, você tem que... Só que tem que ter consciência, tem que conversar. A comunicação nesse sentido é muito Mercúrio importante. De novo, que é importante você conversar, mas é conversar sabendo ouvir, não só falar. Isso. E tem mais, né? Porque, assim, eu tenho o meu mapa, tenho o mapa do meu parceiro e tem as conexões que esses mapas fazem. Então, às vezes, o simples fato, isso vale para tudo na vida, né? Trabalho, amizade, a gente tá aqui, os nossos mapas estão conversando. Então, às vezes, o papo flui melhor, o papo é mais truncado. A mesma coisa acontece no relacionamento. Tem gente que às vezes a gente se relaciona com aquela pessoa e a gente se sente mais travada. Ou a gente se relaciona com outro, a gente abre coisas ali. Então, até o jeito que você gosta da pessoa. Por exemplo, você pega uma pessoa mais tímida, um extrovertido que gosta de, né? Uma pessoa mais introvertida, mais tímida, isso sexualmente pode, né, pode acionar uma coisa do tipo, vou subverter, sabe? A depender da onde está, sei lá o quê, dos planetas da tem um momento, né? Se de repente você está num trânsito aí, por exemplo, de Urano, as pessoas, trânsito de Urano para Vênus, para Marte, as pessoas gostam daquela pessoa que tem um perfil que elas nunca se interessaram, elas querem fazer umas coisas que antes elas tinham vergonha, não tinham coragem, Titi, não tinha. Mas, Titi, isso a gente está falando que é efeito da terapia, tá? Não acaba com o meu trabalho. Mas, olha a perfeição, é ter uma astróloga e uma psicóloga junto, a gente devia abrir um negócio. Eu acho que a gente vai fazer um negócio, eu acho que a gente devia abrir um negócio. E aí tem os momentos que a gente fica com a libido mais baixa, fica mais careta, enfim, então tem tudo isso. E essa conversa, né, que você trouxe das pessoas que coabitam, também tem uma outra coisa que astrologicamente eu acho muito importante, que são as casas astrológicas, que são lugares, né, áreas da nossa vida que falam de determinados assuntos. E a gente tem uma sequência que eu acho muito curioso essa sequência existir, que é casa 5, onde a gente se apaixona, o amor, o desejo, incluindo o sexual, mas todo o desejo, tanto que é uma casa que fala dos nossos hobbies, da nossa vocação, do que a criança gosta de brincar. É curioso, né, que depois na vida adulta tem a ver com os namoros também. Aí, na sequência, tem a casa 6, que é uma casa de rotina, que eu já volto nela. Tá. E aí, a gente tem a casa 7, que é a casa do relacionamento enquanto um combinado, um compromisso, que a gente fala que é a casa do casamento. Mas é a casa dos relacionamentos onde já tem combinados estabelecidos. E depois vem a casa 8, que é a casa do sexo. Ela é a casa da transformação, das transformações na vida, dos medos, dos traumas, da morte, mas ela é a casa do sexo também. Quero também depois trazer esse assunto aqui para a nossa conversa. E eu sempre falo que é muito interessante, né? Porque entre o namoro e o casamento, a gente tem a rotina. E a rotina, ela pode construir diariamente uma relação que é muito legal e que vai se mostrar numa intimidade depois da casa 8, onde o sexo é bom, a intimidade é boa, onde há uma troca num nível mais profundo. A rotina também é, por outro lado, a vilã de muitas histórias. Isso, e ela tira o prazer do casamento, né? Isso você vê na prática acontecer. Muito, muito, muito. Eu acho a rotina organizadora. Adoro rotina. Eu acho, não vejo nenhum... teu ascendente em Capricórnio, você tem o seu sol, esses planetas em Gêmeos, eu todos não lá na vejo sua nenhum casa problema. Eu adoro chegar na minha casa, eu adoro ter as coisinhas, fazer as coisinhas que eu gosto, sabe? Chegar no final do dia. Sabe o que vai acontecer. Nossa, eu amo essas coisas. Você vê tudo fake, que geminiana não gosta do que eu temos amo duas rotina. geminianas que gostam E eu de rotina. não tenho nenhum problema com rotina sexual também. Inclusive, a gente vai falando para os casais, né? Se você esperar o desejo espontâneo aparecer,
aqui olhar para o parceiro e para a parceira, nossa, quero transar agora, depois de 20 anos de casado, de vez em quando vai aparecer. Mas muitas vezes não vai, porque a gente é absorvido pelo cotidiano. A gente é vida adulta. Eu falo para meus pacientes, cara, vida adulta é uma chapada na cara todo dia. Então, assim, como é que a gente vai, né, deixar o desejo espontâneo aparecer se você tem essa parceria, se você tem conflitos com ela? A casa não é uma casa erótica. Você já foi numa casa, num quarto, que você falou assim, aqui o povo transa? A gente não tem essa cultura, né? Você vê, a cultura é foto de filho de um lado, foto de filho do outro, cheio de florzinha, almofada de florzinha, não sei o que de florzinha, a cruz atrás. É o lugar mais Vênus, que é aconchegante, é o mais lua, então, né? Assim, pra gente levar o mate para passear. Como é que você quer que o desejo espontâneo apareça? Nesse tipo de relacionamento, muito provavelmente não vai acontecer. Então, a gente faz o quê? Coloca na rotina. Estabeleça na rotina do casal o momento da intimidade. Estabeleça, quinta-feira a gente vai. E não é assim, tipo, vamos transar na quinta-feira. Não é sobre isso. É sobre vamos estabelecer intimidade e conexão. E isso vai fazer dentro da rotina. E por que a gente vai fazer isso? Porque eu estou olhando para você, quero comer você agora no meio da sala. Até gostaria, mas não está rolando. Mas é porque eu gosto de transar com você. Porque você é essa pessoa. Não importa que agora eu estou olhando para você e não estou afim. Mas você é essa pessoa. Então, quando o casal tem essa estrutura, eles sabem sobre isso, eles colocam na rotina. Coloca. Ai, gente, eu amo a Casa 6 para todos os Não assuntos. é? Aí eu tô te ouvindo assim, eu fico Eu fascinada, adoro. porque a rotina ela vai construindo coisas Agora, incríveis. tem coisas mesmo, interessantes né? que quando você foi falando, eu fui me lembrando em relação à minha parceria mesmo, meu marido, né? Por exemplo, o meu marido sempre gostou muito de se divertir. Que casa é? É canceriano, né? Mas ele Diversão é Casa 5, é é Vênus. sempre com os amigos, ele tem muito Aí é uma casa relação 11. com os amigos, né? Ele é bem canceriano, ele é bem ligado, mas tem essa coisa do bar, né? De ir se encontrar com a galera. Tem uma coisa até que vem de faculdade. E para mim, adoro um happy hour, eu adoro, mas eu preciso de teatro, eu preciso de cinema. Eu preciso de outras coisas, porque somos geminianas. Então, teve um momento que eu falei, gata, é o seguinte, ó, não dá para ser só bar ou só esporte. A gente precisa ir no teatro. Então, precisa ter essa comunicação para entendimento desses prazeres, até para você quebrar a rotina fazendo coisas que o outro gosta. Então, é isso, assim, a vida vai te trazendo E que é isso, a gente for para astrologia, vão todos os mapas, porque todas as casas, porque aí os amigos estão lá na 11, a família está na casa 4, que vamos combinar que família também, às vezes, atrapalha bastante. Ajuda ou atrapalha bastante também a intimidade. Né? E carreira e por aí vai, né? Então tem muita coisa. E aí, quando a gente traz um pouco até para o teu mapa, né? Oba. Que você é uma, chegou o momento, mapa pessoas. aqui. Ah, meu Deus. Você que como uma boa geminiana, né? Você consegue, assim, eu não vou dizer que você é mais geminiana que eu, porque eu sou tão geminiana quanto você, mas ali a gente está numa disputa acirrada. Ok. Porque você tem 4 planetas em Gêmeos, você tem o Sol, o Mercúrio, que é a comunicação, o Vênus, que são os desejos, os relacionamentos, o que você gosta, e Vênus em Gêmeos é gostar de tudo, literalmente. E o Marte também, que é o próprio planeta da libido, tudo isso. Então, é muito interessante que você é muito geminiana, com uma lua em Peixes e um ascendente em Capricórnio. Então, você junta, dá uma ajudada, né? Eu acho que sim, né? E você tem tudo isso na casa 6. Então, eu achei interessante falar isso, porque você é uma rotina com seus 4 planetas pessoais na casa da rotina, a casa do trabalho. Então, você foi trabalhar ouvindo pessoas, falando com pessoas, comunicando sobre assuntos de relacionamento e sexualidade e intimidade. A gente pode dizer que você é uma pessoa que vive perfeitamente teu mapa. Você se sente uma pessoa assim, muito plena. Eu me sinto muito plena. É gozado você falar isso. Eu me sinto muito... Eu não sei se plena seria a palavra, mas eu me sinto apropriada da minha identidade pessoal neste mundo, fazendo o que eu me sinto muito apropriada, muito espontânea, sabe, assim, tipo, eu sou muito apropriada. E eu acho que você foi para o trabalho viver muito isso. E como que é na tua vida pessoal? Porque assim, o Gêmeos é muito racional, o Capricorniano é muito prático, o Peixes é muito sensível, você ao mesmo tempo é muito romântica, e ao mesmo tempo você é muito prática, ou você conseguiu integrar? Eu não sou romântica, eu não sou muito romântica, eu sou bastante prática, mas sou muito sensível. E é a minha vida. Olha uma característica. Meu primeiro marido, ele era piloto de avião. Então,
essa coisa do eu estar emprestada para o mundo e fazer muitas coisas, estar com as pessoas, é muito necessário para eu poder viver um relacionamento e estar no relacionamento. Eu não consigo ficar num relacionamento, eu não vou ser mimicocó, que eu chamo mimicocó, que eu brinco, que ficar fazendo tudo com o outro. Esquece, eu não até fui existe ver, né? isso. Você tem um aspecto de Vênus, que é esse planeta do relacionamento, com Urano, que é o diferente, que é o inovador, mas é também um Vênus que precisa de espaço. E eu sempre Muito. falo que os amores perfeitos são médico que dá muito plantão, piloto que viaja Total, muito. é isso. Para mim é gente isso. que tem outros compromissos, Para mim é isso. Então, não é? eu sempre viajei, eu sempre trabalhei fora, eu viajo com minhas amigas. Meu parceiro também é um pouco assim. O Paulo também, ele gosta. Ele gosta muito da família, ele gosta de voltar, sabe? A gente gosta dessa coisa de voltar, mas também essa coisa de estar com os outros é muito importante. Tem uma coisa de individualidade, que é o grande desafio, talvez, da nossa relação. Né? Porque tem os dois que gostam muito da sua individualidade. Então, manter o projeto comum é o nosso desafio. Aí é a rotina, porque você tem isso na casa 6. Amiga, eu sou muito apropriada, viu, meu bem? Eu vou dizer para vocês. Eu fico feliz de ver pessoas que vivem bem o mapa. Aí, né, uma coisa interessante, né, que eu falei aí, você tem esse Vênus com Urano e tal, né, esses planetas que a gente chama de planetas lentos, então Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, eles são planetas lentos ou planetas geracionais, como a gente diz. Então, no nosso mapa, obviamente, eles trazem coisas muito personalizadas pelos aspectos, pelos posicionamentos, né, então, quem tem um Saturno muito forte, às vezes é um pouco ou mais careta, mais tradicional, ou é mais reservado, leva um tempo até conseguir construir intimidade. Quem tem Urano, às vezes, tem uma dificuldade também de ir rápido, né, com tanta sede ao pote, mas gosta do diferente, gosta de umas experiências meio inusitadas. Quem tem Plutão forte, às vezes, é muito visceral, é muito apaixonado. Sabe essas paixões meio obsessivas? Sim, você deve ouvir aos montes, que eu escuto também umas coisas assim bem fortes, né? Enfim. Só que eles também, por signo, são marcas geracionais. Então, a gente vai vendo que, conforme vai mudando a geração, a gente vai tendo gerações que são mais abertas, que são mais fechadas, que têm uma dinâmica de relacionamento diferente, até pelo contexto do que estava acontecendo quando a gente nasceu, né? Então, eu sou de 78, por exemplo, sou de uma geração que tem Urano em Escorpião, Plutão em Libra. Eu sou uma das primeiras gerações ali, que é uma geração longa, né? Mas com os pais separados, né? Então, a gente já começa a ter uma ideia que relacionamento não precisa ser para sempre. E a gente vai crescer e vai construir outro tipo, né? Você percebe essa diferença de gerações na tua prática? Percebo. Por exemplo, eu, como boa geminiana, né, dou aula para adolescente e para a terceira idade. Não, eu adoro que os meus clientes são assim. Eu faço mapa de criança, adolescente, cada vez mais de gente de 30, 40, 70 a mais. É muito curioso como os adolescentes que eu trabalho, mas assim, é uma bolha, né? É uma coisa mais restrita, é dentro de uma escola particular em São Paulo, classe média alta, tal. Eles são muito tradicionais. Eu estou falando de ensino médio. Então, ao mesmo tempo que tem uma coisa de muita fala, muita abertura na fala, tem algumas questões tão tradicionais, sabe? Algumas coisas assim mais rígidas. Às vezes até uma iniciação sexual um pouco mais tardia do que era na minha geração, né? A gente está vendo isso. Então, embora esteja assim, uma abertura muito grande na parte da sexualidade e do relacionamento, tipos de relacionamento diferente, pessoas não binárias, poliamor, etc, etc, né? Então, eles já vêm nessa experiência de um campo muito aberto, tanto na questão que é muito sexual, legal, né? que é Eu tenho muito atendido legal. Muitos casais assim, de poliamor, que vivem em situações é muito legal, novas. Relações não monogâmicas e tal, mas, por outro lado, alguns adolescentes muito caretas nesse sentido. Então, ao mesmo tempo que eles veem tudo, isso é possível, um encaminhamento, sabe? Meio careta. Às vezes até parece que falta um pouco de libido, gente, o que está né? acontecendo? Exatamente. Bom, e aí, quando você vai para umas pesquisas fora do país, existe, de fato, pesquisas em vários países da Europa, nos Estados Unidos e alguns países da Ásia que mostram que os jovens, aí estão falando de juventude, estão fazendo menos sexo.
E aí eu acho que tem todo o contexto cultural, a tecnologia, Sim. talvez muita liberdade, as pessoas não saibam nem o que fazer, uma dificuldade de se comprometer, porque é muito bom, né, ter essa coisa de querer sucesso, querer dinheiro. Então, para que eu tenho. E aí, assim, eu A tenho. gente volta para essa questão, talvez, do vínculo, da intimidade, Acho que porque sim. aí talvez o sexo mais desvinculado Acho e aí que uma sim. dificuldade maior de se Acho que sim. vincular. Acho que sim. E aí também precisa ver como é que nós, né, estamos lidando ali com esses vínculos, né, os mais velhos para essa nova geração. Mas é uma nova geração curiosa, assim, eu acho muito curiosa, porque na perspectiva da razão, alguns não, alguns estão de fato vivendo a liberdade, é muito legal você ver essas estruturas, estão vivendo. Outros estão ali muito assim, tipo, é verdade, existe tudo isso, mas deixa eu ficar aqui no celular, sabe assim? Deixa eu ficar aqui com meus amiguinhos. Tipo, meio assim, sabe? Curioso, é curioso. Não sei, não tem uma resposta ainda, mas eu acho que nós estamos acho que a gente vivendo. ainda está estudando, ainda É. está, né? Que eu acho interessante, é uma coisa que eu gosto de ver isso das diferentes gerações, porque aí tem a geração, dentro disso tem o nosso mapa dentro dessa geração, então tem gente que às vezes até se sente deslocado, né? Dentro da geração que está vivendo. Voltando um pouco para você, né? Até para o teu mapa. O teu mapa é um mapa de alguém que comunica muito, que fala muito, que se expõe muito de alguma maneira, só que você tem um mapa de alguém que é muito reservada, né? Como que você lida com isso, assim, com as suas coisas íntimas, a sua intimidade? Nossa, que pergunta curiosa. Não sei se eu me sinto muito reservada, eu sou muito espontânea, eu falo bastante de mim. Mas talvez, assim, para as pessoas, para o meu cotidiano, para mim é muito tranquilo, eu não tenho vergonha das coisas, nada. Mas talvez eu seja reservada mais no aspecto emocional, talvez, eu não sei dizer. Acho que faz sentido. Eu perguntei porque você tem, né? Assim, os gêmeos, às vezes, a gente fala muito, mas fala da gente, assim, algumas coisas estão ali e você tem esse ascendente em Capricórnio. Sei. Bom, Eu então, acho que eu falo até bastante. Né? vamos ver agora. A gente tem um quadro aqui. Ó, agora pronto. A pessoa fala que fala bastante, chega lá e não fala nada. Vamos ver. A gente tem um quadro aqui, Ana, que são segredos de Netuno. Meu Deus. O que acontece? Na minha prática como astróloga, não sei se é também meu mapa, mas eu tenho uma coisa que as pessoas, muitas e muitas e muitas vezes, falam assim, chegando num determinado momento da consulta, que elas falam assim, eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. E aí, a pergunta que eu vou te fazer agora meu Deus, é não faça essa. O que você nunca contou para ninguém, mas você contaria para sua astróloga, obviamente que você pode contar para sua astróloga e para toda a audiência que está aqui. Pode ser qualquer coisa, pode ser alguma coisa dentro do nosso tema, fora do nosso tema, enfim, alguma coisa que você contaria. Putz, grila. Talvez alguma coisa que eu me envergonhe bastante, que é a questão do cigarro. Eu fui fumante até os 30 anos, parei de fumar, fiquei muito tempo sem fumar. E eu tive momentos como é que a gente fala, de recaídas de cigarro, que eu me envergonho muito. E é alguma coisa que eu evito as pessoas verem, porque eu não gosto, porque eu acho ruim, porque eu acho que não é saudável, porque eu me envergonho mesmo. É curioso, né? Isso é uma coisa que eu nunca falei. Já falei, tá, gente? Se você me vê com um cigarrinho por aí, eu tô no momento de recaída. E acho que talvez o meu grande desafio sempre foi esse, assim. Eu pensei nisso. Titi, eu não sei outra coisa. Que é uma coisa importante, porque é uma assim, coisa importante para mim, sabe? Porque eu acho que pelo teu mapa você tem isso também, de ser uma pessoa muito comprometida, né? Então você é comprometida com os outros e você é muito comprometida com você. Então talvez é aí que te pega. Eu acho que é o que mais me pega. Se me perguntar qual é hoje o seu grande desafio na vida, é esse. É ficar sem fumar mesmo. At all. Tipo, é isso. Não é um grande, mas para mim sabe? Não sei se for, gente, desculpa, talvez vocês quisessem uma coisa muito bombástica. Uma coisa mais assim, uma de coisa quem muito tem aí quente. Olha, Júpiter na casa 8. Eu fiz um swing várias vezes, assim, tava eu gosto. Uma revelação dessas. Desculpa, Titi. Talvez essa eu não consiga revelar ainda. Quem sabe daqui uns 2 anos. Você volta. Aí eu volto e revelo aqui, uma coisa mais quente para vocês. Agora não vai ser. Ana, e de tudo que a gente trouxe aqui dessa nossa conversa, o que é muito importante falar de intimidade, de relacionamento, que a gente não falou, que eu não te perguntei?
Ai, eu acho, eu não sei, eu acho assim que existe uma necessidade, a gente tem uma necessidade, o ser humano tem uma necessidade de pertencimento, né, de pertencer a algum lugar, estar. E eu sinto que quando você não consegue estabelecer intimidade emocional com as pessoas, essa sensação de pertencimento ela fica meio assim como se fosse numa areia movediça. A pessoa se sente meio sem raiz, né? A intimidade com alguém, ela gera uma sensação de estou sendo aceito, as pessoas me entendem, eu tenho raiz, eu posso ser refletido do jeito que eu sou. Então, eu fico, de fato, eu não quero parecer melancólica, porque eu não sou. Você sabe disso, meu mapa não é esse. Mas eu sinto que a falta da intimidade emocional está adoecendo as pessoas, ou está fazendo a saúde mental das pessoas ficarem muito comprometida, sabe? E isso eu acho que é um mal da nossa época. Eu não tem essa coisa de lá atrás era melhor. Não é sobre isso, é sobre saúde mental. A intimidade ela é necessária. Eu preciso me. Tite, se a gente pensar que o bebê nasce e quem diz para o bebê quem ele é o outro, olha a sua mãozinha, isso aqui é mãozinha, isso aqui é narizinho. A gente não nasce, a gente não aprende sozinha. É o outro que reflete quem nós somos, né? E ao mesmo tempo que a gente precisa não necessitar do outro sempre para saber quem somos, porque você precisa caminhar na vida, você precisa do outro para refletir que você não está só, ou que você aceita, ou que você é uma pessoa benquista. Não tem jeito, amigos, amigas. Esquece. Nós não somos ninguém sem o outro. A gente não é sozinho. Por isso que eu gosto tanto também, que sou geminiana, mas eu tenho visto isso. Por isso que eu gosto tanto desses momentos de troca, de conexão, seja a nossa troca aqui, a gente poder ter essa oportunidade de levar para outras pessoas, porque a gente vai plantando sementinhas aí e vai fazendo isso crescer, né? É isso. Muito boa a nossa conversa. Adorei. Eu queria conversar mais 3 horas. Você que é muito organizada e gosta de ser organizada, tem um presente para você aqui. Ai, gente, obrigada. Amei. Uma pessoa cheia de coisa na casa 6, poder organizar amada. seu dia a dia, fazer seus planejamentos. Será que vai mudar? Eu estava muito acadêmica, eu quero mudar agora. Tá indo bem aí, meu? Será que eu vou mudar? Eu acho que você sempre vai ficar transitando, né? Tá. Esse acadêmico, não acadêmico. Eu estava muito mergulhada no acadêmico, agora eu quero ir para o mundo de novo. Vamos geminianamente fazer. Eu sou assim também, vou para um lado, vou para o outro, mas a gente amei, sempre obrigada, vai estar. Achei lindo. Obrigada por estar aqui. Foi Obrigada prazer. pela nossa conversa. Espero que a gente tenha muitas outras oportunidades de estar juntas. Teremos. E é isso, gente. Quero agradecer também a quem está assistindo, quem está ouvindo. Lembrar que esse é de Papo pro Céu. A gente está no Spotify, a gente está no YouTube. Assina para receber todas as notificações. Me acompanha também nas redes sociais. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo. De papo